Então, pessoal, dando continuidade lá nas afecções de cólon maior, tem as compactações ou obstruções. Compactações por alimento pobre, aliás, por alimento de fibra de baixa qualidade, ou obstruções geradas por presença aí de cálculos chamados de enterólitos. Bom, aí tem uma imagem projetada, né, de um vegetal, o cameron, tá? Cameron é um capim-elefante. O problema não é o fornecimento do cameron, o problema é a parte do cameron que é fornecida. Por vezes aí o pessoal deixa eles muito grandes, né, um pé muito elevado, muito grande, e ele produz muito colmo. Né? Essa porção ventral, a porção de baixo dele é bastante colmo e a parte aérea junto. Então o que eles fazem? Muitas vezes eles trituram tudo isso e o cavalo come tudo. O problema é que o colmo ele tem muita lignina, né? E esse excesso de lignina ele é um FDA muito alto, né? Tem uma fibra de baixa qualidade que, ficando mais tempo essa fibra lá dentro do intestino, eu já falei para vocês que a tendência é promover a desidratação, né? Ou seja, a absorção excessiva de água, e aí aquilo ali acaba compactando lá dentro do intestino. E a outra, é claro, por meio dos enterólitos, que são esses cálculos que vocês estão vendo aqui. O professor Guilherme tem uma coleção deles lá no hospital. Mais informações, conversa com o Gabriel. Então são esses cálculos aí, ó. Que nada mais, nada menos do que formação, ou seja, ingestão de um corpo estranho, um pedaço de madeira, um pedaço daquele fitilho que é usado aí para prender os pães de alfafa. Às vezes o tratador lá bota tudo junto, o animal acaba comendo, lembra que ele perde essa capacidade seletiva. Tudo isso serve como uma matriz que acaba se mineralizando, juntando ração, capim, enfim. E à medida que ele está ali presente, cada vez mais ele vai crescendo. Chegando, é claro, num determinado momento, né, numa parte mais estreita da alça intestinal, como no caso das flexuras, em especial a flexura pélvica, que é bem estreita, tendência ele obstruir ali. Bom, as compactações, eu falei para vocês, então é muito tipo de cólon, muito típicas de cólon, essas compactações, por fibra de baixa qualidade. É um feno muito seco também, pode, uma baixa ingestão d'água pode levar à compactação desse cólon, né, que pode dar uma colite depois, né. Então isso é o que acaba acontecendo. Então, lá da flexura pélvica, como vocês estão vendo aqui, essa curva, onde que o cólon maior se dobra, ficando uma porção dorsal dele, né, que é o cólon maior, porção dorsal esquerda, bem nessa região aí da flexura pélvica, que é bem comum aí dessa ingesta parar. Então, ela começa a acumular. Pode dar também um timpanismo secal, como eu falei para vocês. Então, a causa secundária de timpanismo secal deve ser uma causa primária de compactação ou obstrução. Então, o diagnóstico das compactações alimentares, na anamnese história clínica vocês acabam pegando, né? Alimentação de baixa qualidade. Outras compactações pode ser por falta de fibra também, né? Lembrando que o intestino precisa de fibra, mas geralmente não passa do seco. Tá? É mais fácil causar um timpanismo secal do que um timpanismo no cólon maior, por excesso de ingesta. Ingesta essa, né, por excesso de concentrado, né, concentrado com baixo teor de fibra. Então, os estábulos, animais estabulados, frequentemente também é bem comum esse tipo de coisa. Dores leves a moderadas, então não dói muito, né? O animal, você vai ver que as fossas paralombar, principalmente a fossa paralombar esquerda, ela encontra-se bastante distendida, então o colo maior ele vai estar bem na sua porção ventral, quadrante inferior esquerdo, bem distendido. Dores leves, né? O TPC vai depender do grau de dor. Vai dar um pouquinho toxêmico, né? Às vezes tu vê uma coloração um pouco avermelhada, né?
Dependendo da ocorrência disso, ele já pode ir ficando toxêmico, mas aí também já vai aumentando o grau de dor, que depende o quê? Do quanto está desvitalizada a alça intestinal, né? A colite às vezes já está de muito tempo. Como é uma dor muito leve, então muitas vezes ali o animal vai ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí, é claro, vai agravando o sinal de dor, e aí, lógico, esse TPC vai aumentar, mas também já vai ficar cianótica ou toxêmica essa mucosa, a frequência cardíaca vai aumentar, o pulso também, mas, né, vai depender da ocorrência disso. Então, uma dor leve, como eu falei para vocês, você vê que ele deixa alimento, ele não come, né, ele dá uma roladinha, ele volta lá, dá uma brincadinha com a água, né, mímica de água, né, e é claro, né, nesse momento o intestino, como ele fica muito distendido, ele para de funcionar pela dor, né, embora seja uma dor leve. Na palpação, bom, primeira coisa, já conversando com o proprietário, você vai ver, né, se ele defecou. O proprietário vai dizer, ah, não, ele não defecou, o que defecou, defecou ali, né, tipo, vai estar um pouco seco. Então, isso é um sinal aí de compactações alimentares, né, bastante endurecidos, cicíbalos de fezes, com bastante cobertura de muco. E aí, é claro, né, se for causado por um enterólito, na anamnese, a anamnese dá muita informação para nós. Ou seja, é bem interessante, né? Geralmente um cavalo que dá vários episódios de cólicas, né? Os intervalos eles não são bem regulares, às vezes dá hoje uma cólica com uma dor muito intensa, ou seja, o cálculo lá ele às vezes acaba obstruindo lá uma parte mais estreita do colo maior, dá aquele sinal de dor muito intensa, o animal dá aquela dor, ou seja, acumula gás, certo? Então a distensão por gás causa essa dor. Então, muitas vezes o cálculo enterólito ele se reorganiza, sai esse gás e ele volta normalmente, melhora as cores e tudo mais. Às vezes pode dar hoje, na semana que vem pode dar outro episódio de dor, ou daqui 30 dias, daqui 1 mês, daqui 2 anos, né? Muito variável, depende de como esse cálculo ele trabalha lá dentro do intestino, o quanto que ele obstrui esse intestino. O problema é que vai ter um momento que ele vai obstruir e essa obstrução pode ser aí bem complicada, né? Acumula gás aí, nossa, dá uma dor violenta. Já tive oportunidades aí bem interessantes de acompanhar animais com enterólitos. O pessoal da cavalaria do exército é bem frequente isso aí, né? Um concentrado de baixa qualidade. Os milicos muitas vezes não cuidam muito bem, né, do que é fornecido por esses animais. E aí dá esses episódios de dor. Uma desidratação leve, né? Começa a inflamar a alça, a colite, né? Perde um pouco de líquido. Por um lado, acaba até auxiliando, mas o problema é do tempo dessa colite e o tempo que essa alça fica distendida, né? Que pode dar lesão e aí desvitaliza tudo. E por meio, é claro, da abdominocentese, você consegue verificar aí se essa alça intestinal aí está muito comprometida ou não. No caso do enterólito, então, essa dor elevada, né? Então, hipermotilidade, certo? A abdominocentese é mais nessa aqui, né? Na compactação. Aqui, é claro, pela hipermotilidade, né? Então, aqui na realidade a abdominocentese não chega a dar essa alteração do líquido peritoneal. O problema é, claro, se ficar muito tempo, aí sim, né? Então, distende a alça e acaba muitas vezes perdendo aquele pedaço de segmento por uma morte por baixa perfusão sanguínea. Claro, né? Pela essa distensão da hipermotilidade. Várias defecações, das últimas perda de alguns formatos de síbulos, que daí fica diarreico. Neste caso aqui fica diarreico, né? Pela hipermotilidade, está tentando expulsar aquele corpo estranho lá de dentro. Palpação retal, muito difícil de palpar. Uma vez a gente até chegou a pegar um caso desse, né? Que saiu um pequeno pedaço, estava em colo transverso, né? Estava no colo transverso, até conseguiu tirar, né? Saiu um pedaço dele e tinha mais, né? Lógico que esse animal começou a ter refluxo enterogástrico, enfim, um grande problema. E aí, é claro, foi para a cirurgia. Lembro de um cavalo na Galarga Paulista também, que o proprietário foi relapso, foi diagnosticado com enterólito, baseado na anamnese. Não era possível de palpar esse enterólito, né? Um cavalo muito grande. E aí dava essas dores horríveis, né? Então, o proprietário ficou, olha,
esse cavalo ainda vai chegar um momento que vai obstruir, né? Chegava lá, dava uma dor, nós íamos atender. Quando subitamente ele melhora, ele estava bem roxo, quando de repente libera bastante gás, e aí, é claro, né? Ou seja, o cálculo se acomodou lá, e aí o cavalo volta de novo, né? Eu sei que as frequências, os episódios de cólica eram muito curtos, estavam ficando muito curtos, ou seja, não tinha como mais esse enterólito se acomodar. E a gente falou, bom, esse cavalo vai dar, seria interessante, antes de ele entrar num sinal muito grave, mandar ele para o centro cirúrgico, aproveitar que ele está rígido, né, sem problema nenhum, então a recuperação da cirurgia seria bem melhor. Mas não, ficou relaxando, né? E aí chegou o momento, vou fazer um seguro do cavalo, né? A hora que ele resolveu fazer o seguro do cavalo, o cavalo morreu. Por quê? Por enterólito, um baita do enterólito. Então, esses episódios de dor intensa com melhora súbita e irregulares, né? Episódios anteriores irregulares, assim, em momentos, você pode já mais ou menos ter uma ideia que trata-se de enterólitos. Tá? Quando ele obstrui por completo, então compacta o bolo fecal, né? Dá uma compactação generalizada. Então, aliás, ali está mal colocado, né? Está como tratamento, mas enfim. Então, o que é que tu tens que fazer? Cuidado, né? Aliás, na realidade, isso aqui, pessoal, esse primeiro tratamento aqui é para compactação do bolo fecal, desculpa, né? Então, se for compactação do bolo fecal, tu tem que hiperidratar esse animal, laxativos, fazer aí uma enema, né? Bastante, né? Enema bastante, né? Ajuda bastante também, e anti-inflamatório analgésico. Se for por enterólito, então você estabiliza o caso e manda para o centro cirúrgico. Ou, entre um episódio e outro, quando o animal está bem, rígido, né? Manda para o centro cirúrgico aí para resolver esse caso. Então, lógico, quando ele tiver com uma dor muito intensa, você tem que fazer um potente analgésico, uma detomidina, por exemplo. Aí alguns deslocamentos que pode acontecer, principalmente por acúmulo de gás. Aqui um deslocamento à esquerda da flexura pélvica, tá? Então, obstruiu o colo maior depois da flexura pélvica. Então, tudo para trás. Aliás, pode levar aí o acúmulo de gases. O animal pode girar, né? Pode se rolar, né? E aí promover aí esse deslocamento da alça intestinal, que pode ser à esquerda ou à direita, né? À esquerda, né? A forma como ele fica. Sem situações de deslocamento, que por meio da palpação você então compacta o colo, ele pode se deslocar, né, ou por excesso de gás ou por compactação, né? Então, alguns pontos que você vai observar. Então, a porção caudal ela acumula gás, não sai mais esse gás e aí desloca a alça. Então, à esquerda, ou seja, ela fica na mesma esquerda, e ali estão, se vocês estão lembrados, ali do ligamento nefroesplênico, então entre o baço e o rim não está ali, mas você vai sentir que a flexura pélvica, você não vai conseguir palpar o ligamento nefroesplênico. Então, à esquerda, onde que a flexura pélvica fica no plano esquerdo, e à direita, onde que a flexura pélvica vai lá para o lado do seco. Então, tu não vai sentir as tênias do seco, vai sentir ali o colo maior, porção ventral e dorsal ali sobre o seco. Lógico, numa situação dessa ele tem muita dor, tem comprometimento vascular, né? Então, na primeira aqui à esquerda, tu não vai conseguir palpar a flexura nefroesplênica, e aqui, é claro, tu vai sentir o colo maior sobre o seco. Situações de Volvo, né? Então, algumas situações de Volvo, né, onde que ele torce dentro do seu próprio eixo, a alça intestinal fora do seu eixo, aliás, dentro do seu eixo, perdão, né? Então, uma sequência de eventos que vai acontecendo em ordem, né, na mesma ordem. E lógico, em situações de deslocamento é muita dor, né, pessoal? Há comprometimento vascular, então não preciso nem dizer.
né? Então a frequência cardíaca e respiratória bem elevadas, uma boa desidratação, porque rapidamente essas alças se desvitalizam, causando uma colite, recrutamento de líquido e, portanto, desidratação. Um pulso forte e cheio, então de 80 a 100. TPC 4 segundos, aqui, claro, já como tem comprometimento vascular, consequentemente, aí a capacidade cardiovascular torna-se ineficiente. Os quatro quadrantes distendidos, né? Então, deslocamento, você vai ver todos os quadrantes distendidos, não só um lado direito seco, não só o lado esquerdo o colo, mas todos eles vão estar distendidos. Antes não estava, depois vai estar, né? E aí, na situação terminal, o negócio fica bem complicado, né? Mucosas arroxeadas, halo toxêmico ali, que a gente vê um halo entre o dente e a gengiva, né? Bem, uma coagulação intravascular disseminada, uma CID, né? Então, você já começa a perceber que a frequência cardíaca está alta, o TPC está 4 segundos, deveria estar menos de 2 segundos, mas está 4, ou seja, significa dizer que já está ineficiente aí a perfusão circulatória, né? O sistema cardiovascular está entrando em colapso. Reduz a velocidade sanguínea, vai começar a coagular tudo. Pulso filiforme fraco, frequência bem alta. Né? Você vai sentir o pulso bem rápido, né? Com alta frequência, porém bem fraco, né? O vaso se colaba facilmente. Isso entra em consonância com o TPC alto, né? 4. Leva mais tempo para perfundir. Desidratação aí já está entrando em colapso, né? Depois isso aqui já é claro, né? Na parte terminal, né? Terminal ali, né? Então mucosas alteradas, CID, coagulação, formando trombos, né? Aqui o animal já está entrando em choque, né? Choque vascular. E aí nessa situação não tem o que fazer. Eu me lembro de uma situação num cavalo que era uma enterite bem simples, gente. Na realidade foi um animal que desenvolveu uma colite, né? Era algo bem simples, por incrível que pareça, algo bem simples mesmo. Ele iniciou a cólica na segunda-feira e o proprietário foi demorando, foi deixando. E aí, isso foi em Santa Maria. Me lembro que esse cavalo chegou na sexta-feira de noite, sexta-feira às 7 horas da noite, eu me lembro ainda disso. Que foi recrutado um monte de gente para segurar o cavalo estava caindo no chão. Na realidade, foi uma colite, depois deu um refluxo enterogástrico, e aí dava muita dor, sabe? Muita dor. Mas naquele caso o animal já estava descompensando tudo, ou seja, antes lá estava com uma frequência cardíaca de 100, uma frequência respiratória 30, o intestino ele já estava parando, né? Já estava na hipomotilidade, né? Já estava muito deprimido. A mucosa daquele cavalo, eu me lembro, estava roxa, bem escura, né? E aí, quando chegou para nós, bastante refluxo enterogástrico, né? E algo me chamou bastante atenção, halo toxêmico, TPC 4, para não dizer 5, né? No primeiro momento, nós tentamos apoiar ele contra uma parede, o cavalo estava quase chocando, e aí naquela correria de tentar fazer analgésico, né? Foi feita uma xilazina, me lembro que foi feita uma xilazina para a dor, e logo em seguida foi tentado sondar, né? Para remover aquele conteúdo lá do estômago. Mas quando a gente foi começar ali a introduzir a sonda, eu sei que esse cavalo ele caiu no chão, então a gente levantou de novo, né? E aí, é claro, no meio tempo que estava sondando, já estava fazendo a abdominocentese para verificar a integridade de alça. E antes de introduzir a agulha, eu me lembro que esse cavalo deu uma melhora súbita. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Melhorou um pouco a cor, né? Ficou mais avermelhado, não saiu do roxo, ficou mais avermelhado. O TPC melhorou um pouquinho e a frequência cardíaca também, né? Estava 100, foi para uns 60. Então isso foi muito impactante para nós.
E a hora que foi feita a abdominocentese, gente do céu, saiu verde o negócio. Ou seja, rompeu o estômago. Né? Deu aquela melhora. Sabe aquela melhora antes da morte? Esse foi o caso. E aí ele até ficou em pé, a gente parou de filmar ele. Né? E aí quando deu na abdominocentese, literalmente ingesta, ou seja, rompeu o estômago, né? Não deu nem tempo de sondar. Essa melhora súbita no cavalo. Aí o negócio, dentro de uma meia hora depois, meu Deus do céu, arroxeou de novo, começou a arroxear, a frequência cardíaca aumentou novamente, a respiratória também, o TPC piorou ainda mais, e aí, é claro, ele já começou a entrar em choque, né, e entrou em óbito na nossa frente. Quando ele deu decúbito lateral ali de novo, ali não teve mais o que fazer. Né? Foi constatado que ele rompeu o estômago, tudo por causa de uma colite. Algo simples de resolver. Lógico, vai depender do momento, né? Mas ali já tinha deslocado também. Né? Ele deu uma colite, produziu gás, deslocou a flexura pélvica. Né? Então, no meio daquela correria não tinha como nós fazermos. Né? Então, ele chegou no hospital e algo muito interessante também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que durante o transporte é interessante também, outra coisa. Parece que as alças intestinais se acomodam lá dentro, melhoram um pouco, né? Consegue produzir um pouco de gás. Então por isso que é muito importante quando vocês estiverem com o cavalo e caminhar bastante com ele. Isso ajuda bastante aí nessa... deixa ele dar uma ligeira melhora, né? Então caminhar, movimentar, andar de caminhão, né? E chega no centro cirúrgico bem bom o cavalo. Então isso foi uma coisa simples que poderia ser resolvido. Levou a um deslocamento, né, produção de gás excessivo. Deslocou, não me lembro o que foi deslocado. Agora não me recordo, mas eu sei que não era flexura pélvica, foi outra coisa. Então, algumas coisas acabam acontecendo aí que a gente vê, né, que as pessoas demoram muito, né? E aí, é claro, por causa dessa demora de uma coisa simples, virou numa coisa grave, deslocou a alça, né? Rompeu o estômago, refluxo enterogástrico, então deu um monte de problema. Tá? E aí, é claro, um TPC aí é ridículo. Né? Quando tem essa possibilidade, a gente faz o tratamento cirúrgico. Não deixe chegar nesse caso, né, pessoal? Então, vocês podem estar perguntando, nossa, a quantidade de informação, o problema, meu Deus, se deixar muito tempo eu vou perder o animal, sim. Então, tudo isso, é claro, pode ser evitado com um manejo nutricional adequado. Então, muitos proprietários, aí, principalmente sem instrução, aí não fornecem eles sempre querem economizar, fornecem um concentrado de baixa qualidade, onde que muitas vezes eles têm que aumentar a quantidade de concentrado para tentar compensar o que esse animal precisa, e aí que vem o problema, né? Então, muitas vezes vai ter mais excesso de energia, né, que acaba causando todos esses problemas, colite, como de gás, deslocamento, né, e tudo isso, é claro, a gente acaba perdendo o cavalo. Bom, pessoal, então terminando essa videoaula, né, então eu sei que é um monte de informação que foi passada a vocês, lógico, estou disponível, então vou abrir o fórum, né, vou acabar abrindo o fórum, onde que a gente vai fazer, eu vou colocar alguns pontos inerentes a isso, né? Alguns tópicos, até alguns eu acabei falando, outros eu vou colocar algumas situações, o que vocês fariam nesse cavalo, né? E aí, é claro, através do material que foi fornecido para vocês, vou passar alguns pontos, né? Que depois, lá quando nós fizermos a prática, na presencial, vai ajudar bastante aí na interpretação de todos os casos, né? Vamos sair desse Armagedon primeiro, para a aula presencial, né? Então a gente vai conseguir aí, vou fazer esse fórum, então eu vou abrir o fórum na segunda-feira, tá? Será aberto o fórum na segunda-feira. Na realidade não seriam dois assuntos, né? Aliás, um assunto é tudo envolvendo síndrome cólica. Lógico que existem outras causas de cólica, porém menos inoperantes. Pólipos, por exemplo, que acaba comprimindo a alça intestinal, deslocamento de intestino delgado, também pode acontecer. Então, sempre porque quando leva um acúmulo de gás, vai ter um reflexo lá na frente, né?
falei das principais causas aí, né? Então, o grande segredo do atendimento de cólica é eu pegar o mais cedo possível, onde que uma simples resolução clínica já é o suficiente. Mas, quando partir da orientação de vocês, então uma boa orientação, um adequado manejo nutricional, como eu passei para vocês, lá tá as fórmulas, lá de acordo com a NRC, para que vocês evitem isso aí. Então, nós abriremos o fórum, lá eu colocarei alguns pontos. O nosso fórum, então, será das 13 horas às 16h40 desta próxima segunda-feira. Como é o mesmo assunto correlato, né? Então nós não vamos ter nenhuma penalidade pelo fato de nós não termos conseguido fazer esse fórum, tá? Então, vou passar também, provavelmente, alguns casos clínicos para que vocês já vão trabalhando em cima disso. Abrirei o fórum também com alguns casos clínicos, para que vocês já vão se adequando, né? Qual que seria o manejo alimentar que vocês realizariam, né? Como que vocês identificariam, como que seria o exame, né? Então eu vou colocar algumas situações ali, algumas alterações clínicas para que vocês prontamente já comecem a desenvolver aí o raciocínio clínico. Então um grande abraço, muito obrigado, né? Eu sei que é muita informação de estar escutando, né? Alguns slides estagnam de tanta informação, acabo não indo para frente, mas nós vamos conversando, estará lá o fórum para nós tirarmos as nossas dúvidas. Então, um grande abraço, né? E fiquem com Deus.